Saiu Jesus dali e foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiam. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvi-lo, se maravilhavam, dizendo: Da onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se dele. Então Jesus dizia: Um profeta não fica sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua própria casa. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da sua incredulidade e em seguida percorria as aldeias circunvizinhas ensinando. Meus amigos, meus irmãos de fé, Deus abençoe a todos. Abrimos essa mensagem com a palavra de Marcos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. O que impede as operações de Deus? É a nossa mensagem. O que impede as operações de milagres? Mesmo o Senhor querendo fazer, mesmo o Senhor querendo operar, ele é impedido por uma coisa: a incredulidade. Esse é o maior pecado. O Senhor Jesus Cristo disse, com respeito ao Espírito Santo, quando viria o Espírito, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. O pecado é não crer. O pecado é incredulidade, é duvidar de Deus, da existência de Deus, da salvação de Deus, do poder de Deus, da eficácia da sua palavra. O Senhor estava ali na sua terra, onde fora criado em Nazaré. Entrou no templo, entrou na sinagoga, o local de reunião, aonde era costume os judeus lerem o sábado, no sábado lerem a lei, e ali ensinava. E eles conheciam Cristo naturalmente, conheciam o Senhor Jesus humanamente. Da onde vêm esses sinais, essa sabedoria, essa capacidade? Não é este filho de Maria, o carpinteiro? Não está aqui os seus irmãos? Tiago, Judas, Simão, José e as suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Meus amigos, meus irmãos, a incredulidade vem de conhecer o Senhor naturalmente, humanamente, pela inteligência humana, pela capacidade humana. Pregar a palavra na capacidade e na inteligência humana, porque estudou, leu, se formou, então tem um título de mensageiro e pregador. Nós sabemos que isso vem da vida natural, da vida humana, do intelectual humano. É isso que impede a operação divina. Todo aquele que conhece o Senhor de forma natural, por conhecimento humano, ele não pode tocar o espiritual, não pode tocar o poder de Deus. Isso amarra as mãos de Deus. Você que está me ouvindo agora, o que impede Deus de operar? Ele quer fazer, Ele quer defender, Ele quer prosperar, Ele quer proteger. Por isso muitas pessoas, por não entenderem a palavra, dizem: por que aconteceu isso? Por que Deus está permitindo? Ele quer fazer. A palavra diz aqui que Ele quer te abençoar, Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer salvar, mas não pode, porque Ele só opera por um meio, a fé. Muitos têm uma fé simplesmente da boca para fora, uma fé intelectual, uma fé religiosa, uma euforia religiosa, e na hora da necessidade da operação de Deus, nada acontece, mesmo orando, invocando, jejuando, gritando, nada acontece. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Deus não opera fora da sua palavra, só opera por meio da palavra. Sem fé, sem fé,
Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, Ele é o Senhor e é recompensador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6, palavra poderosa. O que agrada a Deus na vida de um cristão é a fé. Como Deus disse para Samuel: eu não sou como homem que olha a aparência, que vê a aparência. Eu, Senhor, vejo o coração, como está no capítulo 16 de 1 Samuel. Eu não sou como homem. E nós, como homem, olhamos as pessoas achando que tem fé, mas nada acontece porque não tem fé. É uma fé natural, é uma fé religiosa, é uma fé superficial. Meus amigos, por isso, meus irmãos de fé, nós, quando nos reunimos ou lemos a palavra, temos que tocar a palavra e ouvir da parte de Deus palavras reais, vivas, não palavras emocionais, emotivas, palavra de sucesso, palavra de tantas coisas que pregam por aí. Não, a palavra é genuína, porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Nossa oração é que Deus abra o entendimento para que você receba a revelação do Evangelho. Meus amigos, meus irmãos de fé, se fosse simples, São Paulo apóstolo diria: orai, orai, olha a palavra, orai, para que seja revelado o mistério do Evangelho. O mistério do Evangelho. Pode-se pregar o Evangelho humanamente, religiosamente, superficialmente. E o mistério do Evangelho não é revelado, porque tem que interceder, tem que viver a palavra divina, como está em Efésios 6:18. Orai, para que seja revelado o mistério do Evangelho. O Evangelho é um mistério que tem que ser revelado. Como? Por meio do Espírito de Deus, pelo poder de Deus, através da oração dos filhos de Deus. Como uma pessoa que não tem revelação vai ministrar? Como uma pessoa que não ora vai pregar? É uma palavra morta, superficial, sem vida, religiosa, interesseira, superficial. Por isso há tanto mercado, tanto comércio da palavra de Deus. Mas os homens de Deus, as mulheres de Deus vivem a palavra e têm a revelação do Evangelho, o mistério do Evangelho, e crê. Por isso o Senhor disse: tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23, ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Ele queria fazer milagres e não pôde fazer milagres, curando algumas pessoas e pondo as mãos, e admirou-se da sua incredulidade, porque ali estava o carpinteiro. Eles conheciam o carpinteiro, o homem de Nazaré, mas não conheciam o Deus vivo que estava ali, em carne. Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo, era filho de Maria, mas também por parte de Maria ele tinha os 4 irmãos e as irmãs. A palavra divina diz isso. E se admiravam, e a palavra diz que se escandalizavam-se nele. Não podiam receber, não podia receber as operações divinas, profundas e poderosas, porque conhecia ele como carpinteiro, naturalmente, humanamente, não espiritualmente. Que o Senhor venha abrir a porta da palavra e venha revelar a palavra. Que você que está me ouvindo agora creia que Jesus Cristo não é o carpinteiro ou o homem de Nazaré. Ele é Deus. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O verdadeiro Deus e a vida eterna é Jesus Cristo. 1 João 5:21. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão no seu interior. O que é conhecer Cristo segundo as Escrituras? Como Deus, batizador com o Espírito Santo, como está em 7:37 de João. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. A palavra revela que Cristo é Deus. E aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu na cruz e ressuscitou pelo poder de Deus, invocar e crer com o coração e confessar com a boca, será salvo, como está em 9, 10 e 11 do livro de Romanos. Porque todo aquele que invocar
O nome do Senhor será salvo, porque Ele é rico para todos aqueles que o invocam. Ele queria fazer milagres, mas não podia operar e admirava-se da incredulidade. Meus irmãos, Cristo é o Senhor. Creia no Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que ascendeu aos céus, que está sentado no trono de glória e governa todo o universo. E nós, como filhos de Deus, temos um governo universal, Cristo, e nada acontece sem que Ele permita, porque Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Creia e vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, te adoramos e te glorificamos porque cremos que Tu és o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Pai Celestial, Tu enviaste o Teu Filho, que saiu do Teu seio e se fez carne, para levar na cruz, cumprindo a Tua justiça, os nossos pecados e nos dar salvação eterna. Obrigado pelo Teu Filho, por essa tão grande salvação em Cristo e pelo Teu Espírito Santo em nosso espírito. Te louvamos, Senhor, e rogamos que Tu ilumine os Teus filhos, livrando de tudo que é natural, humano, intelectual, e entre no espiritual, tocando a vida eterna, o poder e a força divina, sendo curado, liberto, salvo, perdoado. É a nossa oração de fé nesta hora. Em nome de Jesus, nosso Senhor, assim seja. Assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, hoje, sexta-feira, 8 da noite, nós vamos estar na rua de Itápolis, 407, no Itaú, na reunião da oração da comunhão, da oração da intercessão, da oração corporativa, da oração da concordância. Domingo, 9 da manhã, nós estudamos o estudo Vida de Mateus, palavra de vida no Novo Testamento. E neste domingo, sendo o primeiro domingo do mês, o terceiro domingo do mês, o terceiro domingo é 7 da noite, a comunhão, a ceia, o partir do pão em memória do Senhor. Porque quando comemos o pão e bebemos o cálice, como igreja, como corpo de Cristo, declaramos que Ele morreu e Ele voltará. E ali o povo de Deus se congrega, neste local, rua de Itápolis, 407, no Itaú. Deus tem abençoado, Deus tem edificado a sua igreja nessa localidade. Deus abençoe a todos. Um abraço. Até a próxima. Fique com Deus. Você ouviu Palavra de Fé com Vilmar Vidusky.